Olá a todos, os ouvintes da Ciclismo Mais TV. Estamos no quinto programa de Pedalada de Campeões e este programa está muito focado ao programa da Zwift. E para isso fizemos o convite ao Jorge Caldeira, ao Vítor Santos e Ana Santos e pronto. Vamos falar um bocadinho do tema. Vamos aqui então falar um bocadinho com o Jorge Caldeira e falar um bocadinho há quanto tempo é que pratica o Zwift. Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite à Ciclismo Mais TV. Bem, eu já estou no Zwift pouco depois de ter iniciado com a versão paga, logo a seguir à versão beta, já estou há mais de 3 anos e meio. Ou seja, já com alguma experiência acerca desta plataforma, que não é mais do que um simulador de ciclismo online, que nos permite treinar, competir, divertir, conviver e pedalar com gente de todo o mundo na segurança e no conforto da nossa casa. Isto começou de brincadeira e agora já é um vício, certo? Começou porque o meu treinador era muito simpático e dava-me treinos longos para fazer no rolo. No início eu treinava no rolo a olhar para a porta da garagem, depois comecei a ter a necessidade de arranjar alguma distração e comecei a ver filmes, até que tomei conhecimento desta plataforma, comecei a utilizar a plataforma e ver que afinal o treino de rolos não era tão enfadonho, tão complicado de cumprir, se tivesse algo que me, mantendo o foco, permitisse treinar sem a complicação de estar a olhar para uma porta de uma garagem. Muito bem. Vamos agora falar um bocadinho com o Vítor Santos e como treinador, o que é que acha a mais-valia o programa da Zwift? Boa noite, eu sou o Vítor Santos, praticante simpatizante de ciclismo desde criança, desde jovem, treinador filiado na Federação, com curso de nível 1 e nível 2, desde 2008, e o treino de rolos, nomeadamente para mim, nunca foi uma alternativa, sempre foi uma opção de ferramenta desde o princípio. O treino de rolos para mim foi sempre uma ferramenta para se treinar bem, para se treinar com segurança. Não conhecia o Zwift, através do amigo Paulo Rodrigues, que toda a gente conhece, é que me mostrou o programa e depois acabei por conhecer ali o amigo Jorge Caldeira, que me deu umas grandes luzes, e eu com um rolo simples consegui entrar no programa. E, por acaso, ainda há pouco tempo estava a pensar, mas eu quando é que andei nisto? E foi em 2017, fui ver os meus registros, o programa tem a tabela das nossas participações, e fui lá ver os meus registros e estão de janeiro de 2017. Portanto, o Jorge ainda deve estar há mais tempo. O Zwift não é uma moda, já existe há bastante tempo, não é? Neste momento as pessoas pensam que é uma moda, mas não, está a ser praticado agora com bastante incidência e bastante participantes por causa da situação que a gente está a viver. O que eu posso mais dizer? É realmente uma ferramenta que os treinadores podem recorrer, tem também a possibilidade de fazerem treinos, é uma ferramenta que tem uma aplicação para juntar treinos com séries, com descanso, muito fácil, e o treino de rolos, ao contrário do que muitos treinadores fazem, para mim, 1 hora de rolo corresponde a 2. Portanto, nunca fui capaz de fazer nem dar aos meus atletas mais do que 1 hora de treino. Portanto, o rolo de treinos é realmente uma aplicação para se fazer em pouco tempo e tem que ter muitas séries para motivar o atleta a estar lá e o tempo a passar. O Zwift veio facilitar tudo isso. Para os atletas, para os treinadores, para tudo. É um ciclismo num outro mundo que não tem limites. E depois agora com esta situação de não podermos sair de casa,
os atletas só têm mesmo o rolo para poder treinar e não só treinar, o entrar de vez em quando em provas dá outro alento aos atletas. Exatamente, o Jorge poderá falar melhor do que eu, mas o Zwift tem vários campeonatos, várias séries. Eu não me queria muito alongar no tema do Zwift, o Jorge sabe isso, mas já há campeonatos já a pagar profissionais, a ganhar dinheiro lá, há circuitos certificados para a OCI, só para, depois a Ana poderá dar o seu exemplo, a sua experiência, e estamos agora a ter como objetivo a participação no campeonato sueco, onde eles fazem a transmissão em direto e com comentadores ao vivo, e aquilo arrepia um bocado, porque nós, portanto, para as pessoas perceberem um bocadinho, o Zwift mostra um bonequinho virtual em que transmite, e nós temos que fazer todo o nosso esforço no rolo, não é? E o bonequinho transmite, portanto, todo o nosso esforço para o mundo virtual, e nesse mundo virtual estão outros bonequinhos todos, por assim dizer, ali a competir e a esforçarem-se também durante vários parâmetros onde são envolvidas as características de cada atleta, entre a sua capacidade do FTP e a sua pulsação e todas essas características físicas estão lá desenvolvidas, e o programa desenvolve isso tudo e vai competir com todos os atletas ao lado. E o mais interessante é que há uma plataforma ao lado. Bem, mas Jorge, tu é que és o expert nisto, não me vou alongar. Como treinador, muito bem. Excelente. Muito bem. Vamos só dar uma palavrinha aqui com a Ana Santos também, que foi convidada como atleta e como usuária de vez em quando do Zwift. Olá, Ana, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Pronto, para quem não conhece, a Ana Santos é a atual campeã nacional de ciclocross em elites, ainda é júnior, mas optou por competir como elites e ficou com o título de elites. E também foi campeã da Taça de Portugal de XCO e campeã nacional de XCO. Ana, fala-me um bocadinho sobre o Zwift. O Zwift começou quando o meu pai basicamente trouxe cá para casa esta nova novidade, veio com um rolo, e eu fiquei a olhar para o rolo porque era uma coisa nova, não é? Que não sabia a mínima, e ele dizia-me que era tudo muito mais realista. Comecei a usar o Zwift porque eu sou atualmente atleta de alta competição, mas sou estudante ao mesmo tempo. Estou no meu 12º ano de escolaridade no curso de Ciências e Tecnologias e, portanto, é um bocado difícil, visto as horas que tenho de passar na escola, com os treinos que tenho que realizar após a minha vida escolar. Muitas vezes não tinha tempo e o Zwift sempre foi uma boa ferramenta para eu chegar da escola e conseguir fazer um treino curto, mas com boa intensidade e bastante bom. O meu pai foi quem me ajudou a descobrir um pouco mais desta plataforma e desde aí, desde 2017, acho que também eu cheguei a experimentar, e desde aí que tem-me ajudado imenso na realização dos meus treinos, e é uma plataforma que sem dúvida ajuda a evoluir, dá para ver o nosso progresso e nós podemos estar a treinar ao lado dos melhores do mundo, se nós quisermos, não é? E ao lado dos nossos colegas. Nesta altura, eu, como já disse, sou atleta de alta competição e até tenho um papel que me permite ir treinar lá para fora. No entanto, acho que eu e todos os ciclistas e todas as pessoas querem que esta situação acabe o mais cedo possível para nós conseguirmos ir treinar lá para fora, porque apesar desta aplicação ser super boa e para mim é espetacular, sinto falta da liberdade que a bicicleta me dá lá fora,
e gosto bastante de ir andar com os meus amigos. E eu estou a optar por treinar sempre cá dentro, porque eu quero que acabe isto o mais rápido possível e se eu puder contribuir, acho que não me custa nada. Não é por não fazer uns treinos lá fora que a minha condição física vai diminuir. O Zwift é uma excelente plataforma para continuarmos em atividade física e acho que até podemos até melhorar através da plataforma a nossa condição física, porque tem todos os parâmetros que para nós avaliarmos como é que estamos. E acho Sim, que dá para fazer um bocadinho quase uma avaliação física, certo? Sim, sem dúvida. Muito bem. Queria dizer aos convidados. Sim. Só um pormenor. Aquilo tem testes para realizar a FTP, o próprio atleta pode ver é o que a Ana queria dizer, pode ver a sua evolução fazendo vários testes de FTP e consegue ver a sua progressão. Era só isso. Muito bom. Eu queria agradecer a todos que nos estão a ver. Já estamos com 133 pessoas a nos ver e agradecia que todos partilhassem, que é para que cada vez mais as pessoas tenham o conhecimento de que estamos a fazer o programa, porque há muitas pessoas que têm certas dúvidas sobre o Zwift e aqui o Jorge Caldeira, juntamente com o Vítor e com a Ana Santos, vamos tentar esclarecer ao máximo. Também podem fazer perguntas, que daqui a um bocadinho vamos pôr as perguntas do pessoal que tem algumas dúvidas e vamos agora falar um bocadinho com o Jorge Caldeira para ver como é que funciona o sistema de Zwift, a plataforma. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à Ana pelas suas palavras sábias. Foi fantástica no resumo daquilo que nós devemos ter em atenção neste período. Relativamente ao Zwift, o que eu posso dizer é que é uma plataforma que dá para toda a gente, qualquer que seja o nível de performance e qualquer que seja o seu objetivo, porque tem atividades para todas as pessoas. Tem os free rides, no fundo os passeios, que se destinam a vários níveis de intensidade, que dão para aquele que está a começar a pedalar, ir entretido com outros, e também depois tem passeios que promovem um andamento mais rápido. Isto estamos a falar em passeios. Como o Vítor disse, o Zwift também tem é uma vasta plataforma com muitos treinos, planos de treinos. Eu posso dizer que tem mais de 1000 workouts, por isso pode permitir ao atleta o desfrutar de todos esses treinos e assim permitir uma mais fácil evolução, o que não invalida a necessidade de um treino para quem quer ter uma performance única. É necessário um treinador para o guiar no seu dia-a-dia, para que essa evolução seja consolidada e não haver todos os riscos de lesões e a evolução seja mais rápida. Depois tem também, como o Vítor referiu, as corridas. As corridas há quem as faça de uma forma muito rigorosa. E inclusive levam a, como o Vítor disse, a verem séries que têm grandes prémios monetários. Ainda há 2 anos atrás houve uma série que era a CBR, que chegou a dar prémios na ordem dos $100.000. Sim, eu não me enganei, $100.000 aos que ficavam em primeiro lugar nas suas categorias. Neste momento, inclusive, já é considerada uma plataforma que está a suportar uma corrida, não sei como é que lhe é de chamar, mas que é validada pela UCI, é uma corrida de eSport, e que em Inglaterra já existe um campeão de eSport validado pela UCI, inclusive já existe um atleta que foi suspenso e multado por fazer batota numa corrida no Zwift. As corridas no Zwift também permitem a entrada
a várias pessoas de várias performances, porque elas são divididas em categorias, categorias essas que são definidas em função do FTP de cada um. Muito bom. E para o pessoal ter uma noção do que é preciso para participar no Zwift? Bem, que tipo de material? Sim. O que é preciso para participar no Zwift varia muito daquilo que a pessoa pretende do Zwift. O estritamente necessário é um rolo, mesmo básico, compra-se um rolo por 50 euros, e um sensor de cadência, que também se compra muito barato. Neste momento, inclusive, consegue-se comprar um sensor que dá potência, que dá velocidade e que dá cadência por 15 euros, digamos assim, e que transmite por Bluetooth e por ANT+. Por isso, com 65 euros, tem o estritamente necessário para poder usufruir do Zwift. Claro que depois vai ter que ter, mas hoje em dia toda a gente tem, no mínimo um smartphone, que em princípio poderá ou não ser compatível, mas hoje em dia quase toda a gente tem bons smartphones que já são o suficiente. Claro que isto vai permitir ligar ao Zwift, mas com algumas condicionantes, porque não tendo um rolo smart, a potência vai ser estimada pelo Zwift, não vai ser uma potência perto do real, mas que dá na mesma para a pessoa treinar, porque vamos supor que o FTP que é atribuído pelo Zwift com esse equipamento dá um valor de 400 watts, que pode ser completamente irreal. Mas se a pessoa treinar sempre com esse equipamento, se amanhã conseguir atingir 440, isso é sinal que evoluiu 10%. Não quer dizer que esses 400 sejam reais, mas os 10% de evolução são. Por isso, permitem na mesma fazer um treino. Diverte-se na mesma. Não pode estar a comparar-se com os outros. Compara-se com si próprio. Muito bem. Depois, queria também... Sim. Ia a dizer, claro que depois, se quiser algo em condições e desfrutar da verdadeira experiência de utilização do Zwift, aí já temos que recorrer a um rolo smart. Se quiser precisão no valor de potências, já começamos a falar em rolos que têm que ser direct drive e que já rondam os 500 euros para cima. Como é que nasceu o grupo Tugazé? Bem, o grupo no Tugazé veio, no fundo, tapar um vazio que havia, porque não havia nenhum grupo de portugueses no Zwift. Eu, quando comecei o Zwift, ingressei numa equipa que era uma equipa internacional, apesar de ter muitos portugueses, até porque a pessoa que estava à frente dessa equipa era um português. Mas depois eu, o Pato Rodrigues, o Jorge Barbosa e mais alguns nomes, achamos por bem que seria importante termos uma comunidade portuguesa. E foi assim que nasceu o Tugazé. Muito bem. E agora podia-nos explicar um bocadinho como é que se entra no programa, como é que se começa a mexer com o Zwift? Que é para o pessoal que nunca teve contacto direto com o programa, tenha uma noçãozinha daquilo que consiste e como é que se entra no programa. Falar de tudo sobre o Zwift iria nos levar a estar aqui 48 horas a falar. Claro. Podemos então passar à telazinha ou... Sim. Primeiro dizer que existem duas aplicações Zwift. Existe a aplicação Zwift, que tem o símbolo laranja, e a Zwift Companion, que é uma aplicação que tem um símbolo azul. A principal é a Zwift. Esse é que é o jogo. A Zwift Companion é, no fundo, um controle remoto. Disso não vamos falar, porque teríamos muito que dizer,
E vamos centrar no jogo Zwift. Vão ter que descarregar a aplicação Zwift, seja para o PC, seja para um smartphone, uma tablet, para a Apple TV, se para um Android. Se for para Android, vão ter que descarregar na Play Store. Se for para um iOS, vão ter que ir à Apple Store. E se for para o PC ou para Mac, descarregam na internet. Depois de ter instalado a aplicação, vão iniciar a aplicação, que vai ter este aspecto. Se quiser, José Rodrigues, eu até posso mostrar. E a aplicação inicia-se com este aspecto, em que nós vamos entrar. Isto aqui é o arranque. Claro que nós estamos online, neste momento com todas as dificuldades de estreitamento de bandas de internet, demora um bocadinho mais do que o normal, digamos assim. Isto não podemos abreviar em direto. Posso fazer um à parte? Sim, claro. Hoje estivemos a participar, o Caldeira também, estivemos a participar num passeio, que é um desafio de 3 dias. Estavam nesse passeio, por assim dizer, ou nesse desafio, acima dos 4.000 participantes. Agora, como complemento, no mesmo desafio, às 17 horas, estavam 8.000. Essa eu não sabia. É uma coisa brutal. Para quem, como eu, quando me iniciei e havia um raid, os organizadores dos raid faziam uma festa, celebravam, quase que abriam champanhe quando conseguiam reunir 100 Zwiftas no seu raid. É uma coisa impressionante. É uma coisa que não tem limites. Exato. Exatamente. Quando nós abrimos o Zwift, o primeiro painel que encontramos é o painel de emparelhamento dos rolos, dos sensores dos sensores, quer de cadência, quer de velocidade. No caso de termos um rolo smart, nós vamos sincronizar o rolo e automaticamente temos também a power source. E temos a possibilidade de sincronizar o nosso frequencímetro também. Eu aqui vou deixar isto em branco, porque é só para exemplificar, não estou a pedalar. Depois de emparelhados os sensores, nós vamos entrar no início de jogo. Aqui, para terem uma ideia, para relacionarem lá o que é este início, vocês aqui do lado direito superior encontram os eventos que se vão realizar já a seguir. Aqui, inclusive, podem aderir. Aqui, vão ver que, por exemplo, tem aqui o exemplo de uma corrida em que, clicando na letra, vão se inscrever na categoria correspondente. Podem, assim, selecionar um evento e entrar. Normalmente, ninguém utiliza isto, porque já se inscreveu no calendário Zwift ou na aplicação Companion ou então no próprio site do Zwift. Depois, aqui, temos também a possibilidade de escolher onde é que queremos pedalar. O Zwift tem vários mundos. Tem um mundo que é o principal, o virtual, que é o maior e que é o Utopia. E depois tem outros mundos. Hoje, por exemplo, está ativo o Richmond, mas tem também Londres, tem Yorkshire, tem vários. Todos os dias o Utopia está sempre disponível e depois existe um calendário para o segundo mundo que vai variando dia para dia. Se vocês repararem aqui do lado direito, tem o calendário com cores que define o segundo mundo que está disponível em cada dia. Clicando aqui em routes, vão ter acesso a escolher as rotas que onde pretendem pedalar. Entretanto, depois têm também aqui a possibilidade de selecionar o treino ou os planos de treino onde querem entrar.
clicando aqui, como podem ver, tem um mundo de workouts disponíveis para escolher. Pronto, eu acho que já dá para perceber que isto tem aqui workouts que nunca mais acabam. Pronto. E depois, já agora uma particularidade, aqui estes nomes que vocês encontram, que vêm aqui em azul, são Zwifters que estão a pedalar. Neste momento não está aqui nenhum que eu esteja a seguir. Se estivesse, esse nome estaria aqui com outra cor, e se eu clicasse em cima e ao fazer raid, o jogo transportava-me para a beira desse Zwifter. E se fosse um amigo meu, eu desde logo estava à beira dele para poder pedalar com ele. Aqui não está nenhum que eu esteja a seguir, por isso eu, para entrar no jogo, vou fazer raid e o Zwift transporta-me para a rota que eu escolhi. E como podem ver, encontro-me logo aqui com muitos outros Zwifters que estão a pedalar. Eu neste momento não vou sair do sítio porque não estou a pedalar, mas vou escolher aqui o seguir um outro Zwifter. Vamos ver se encontro aqui um que esteja a pedalar, porque no fundo que o Vítor há pouco referia dos bonecos é que cada um destes bonecos representa um ciclista. Isto não há aqui nenhum boneco que esteja a fazer andar a bicicleta com um comando na mão. Não, tem que ser alguém que esteja a pedalar. Espetacular. É um programa fantástico que dá para fazer umas brincadeiras com os amigos e dá para trabalhar à séria como faz a Ana, a fazer treinos específicos, que não tem às vezes grande tempo para treinar, porque também estuda, e como ela há muitos na mesma situação, e é espetacular este sistema. Aconselho vivamente. Dá para mim, que sou um triângulo, e dá para um Van der Poel ou um Cavendish que andam aqui permanentemente a treinar. E com a Maiana. Eu queria fazer uma parte nisso. Também com a equipa a fazer uma brincadeira entre amigos. Não sei. Eu queria fazer só uma parte. Eu estive a ver um programa esta semana ou assim, e falou-se no Zwift, e alguém fez um comentário: vamos falar de ciclismo. Este mundo podia-se chamar outra coisa qualquer, mas vamos falar no mundo virtual. O mundo virtual, e neste, é ciclismo, é mesmo ciclismo. Isto é o futuro. Aqui faz ciclismo à séria. Não é jogo, realmente, mas tem outro tipo de linguagem. A linguagem de que, Zé, nós estamos habituados ao espigão, ao avanço, aos crencas, aos cliques. Este mundo tem outro tipo de linguagem. Já não se fala em crencas, já não fala em espigões nem em avanços. O Jorge poderá falar muito mais sobre isso, mas fala-se em drops, em situações que a gente tem que conhecer como é que o jogo funciona para ir buscar ajudas. Tem uma penazinha que eu não sei o nome, o Jorge vai dizer, tem um caminhão, ou vai no draft, ou vai, e tudo isso é que faz parte do jogo, que temos que saber como é que isso se utiliza e aplicar às nossas capacidades físicas reais, para tentar entrar em competição, e neste caso estou a falar já em prova, não é? Entrar em competição e fazermos a nossa tática, e se possível, e já o há, a tática de equipa, porque o Jorge também vai falar nisso, porque nós, através de um canal, o Discovery, conseguimos estar em contacto com todos que estiverem no canal. Portanto, as equipas podem se juntar, falarmos todos e fazermos uma tática de equipa para vencer outras equipas internacionais. Há pontuações individuais para os atletas, há pontuações para as equipas,
e todos os atletas, nós em Portugal ainda somos uma comunidade muito pequenina, mas isto lá fora é um mundo já muito real, em que são pessoas que investem, têm mais poder de compra, para eles isto já não é novidade nenhuma, eles fazem isso em ginásio, ligam-se em ginásio, treinam todos juntos e fazem as competições. Isto é ciclismo, ou se aí está atenta, ou se aí já entrou. Isto, nós para evoluirmos, temos realmente de que aderir a isto. E não podemos estar agarrados a coisas antigas. Acho que o ciclismo, neste momento, é um dos esportes aliado a outros que já estão também no mundo virtual. Tive conhecimento através do amigo Pato Rodrigues, que me mandou aqui uma mensagem. A nível de triatlo, que são pessoas também com grande poder económico, já têm plataformas também em que neste momento eles estão mesmo a sério também a competir nessas plataformas virtuais. Portanto, isto é uma coisa séria, não é uma moda, não é ciclismo. O ciclismo tem aqui uma grande ferramenta para evoluir, para se destacar como desporto rei, neste contexto que vivemos. Provavelmente isto vai mudar e estas plataformas, este ciclismo vai vencer, porque os atletas treinam a sério e dá também possibilidade de haver alguma economia à volta deste mundo. É um mundo sem limites, mundo com transmissões em direto, com comentadores, é um ciclismo, pronto. Não vamos estar aqui agarrados, como eu ouvi nesse programa, que a volta à França vai acabar, o giro vai acabar, tem-se que fazer uma rua em que não estejam pessoas a ver, isoladas. Isso é impensável fazer isso. Temos esta plataforma, é ciclismo. Há outro tipo de ciclismo também. Se querem fazer coisas indoor, também há outro tipo de ciclismo indoor. Não pode ser só estrada, não é? Mas pensem sério que isto é por este caminho. Acredito sinceramente. A vantagem que o ciclismo tem é que tem muitas vertentes e isto poderá ser uma nova vertente, que já não é nova, já existe, a UCI já homologou, por isso já passa por aí. Isto não vem substituir nada, vem adicionar. Adicionar, sem dúvida. E só para terem uma ideia da importância, o Zwift, o ano passado, recebeu 120 milhões para desenvolver o eSport e para poder fazer as corridas validadas pela UCI. São campeonatos já validados pela UCI. Só a porta para as pessoas esquecerem. Atenção, que esta plataforma, este jogo, tem uma mensalidade. Cada inscrição, depois de 7 dias gratuitos ou depois, por mês, 25 km, a pessoa tem a possibilidade de experimentar e, se gostar, depois há uma mensalidade que fica perto dos 15 euros por cada mês. Era só isso. Sobre os jogos, isto cada vez mais... que gasta quando sai à rua, não é nada. Com esta plataforma de jogo, consegue diferenciar com os outros jogos a nível de Fortnite. É uma loucura os jovens participar nos jogos virtuais, e a vantagem que tem este sistema é que, além de jogar, está a trabalhar a parte física, e muito bem. Eu diria que isto é jogo só de nome, porque isto na realidade não é jogo. Isto pode ser diversão, mas também é sofrimento, porque o boneco não anda se nós não pedalarmos. Por isso, isto tem um nome. Ana, o que é? A Ana poderá dizer um bocado o que é que tu achas? É mais difícil no Zwift ou no terreno, em termos físicos? Em termos físicos, eu considero, sem dúvida, o Zwift, porque é muito mais preciso e é tudo controlado, é por potência e requer muito mais, não é? Do que no terreno, que estamos, pode-se descansar a descer ou num plano. No Zwift sente-se carga
em tudo. Claro que depois aquilo é adaptado para cada característica do ciclista, mas acho que sim, sofre-se muito mais nos rolos, no Zwift, do que lá fora, não é? E depois a concentração, porque temos de estar muito concentrados a seguir a roda dos atletas, porque aquilo também se vai na rodinha e o programa facilita quem vai na rodinha e quem vai à frente acaba por se cansar mais, portanto é muito real. E atenção, mas não sei, Zé, querias perguntar uma coisa? Não. Era mesmo essas situações. Agora que temos aqui muito pessoal a fazer algumas perguntas, vamos definir algumas delas para vocês poderem responder daquelas dúvidas que tínhamos falado. Há muita gente com muitas dúvidas e agradecia que nos ajudasse a tirar algumas delas. Já sabe que não dá para tirar a todos, mas algumas delas poderão tirar. Vamos. Quem é que consegue? Jorge, podia responder a esta pergunta? Que é? Qual o rolo que sugere até 300, 400 euros, mais ou menos? Bom, 300, 400 euros é ingrato, porque 400 euros já aproxima muito do valor que daria para comprar um rolo Direct Drive e assim ter uma potência muito próxima do real, uma potência fiável, que lhe permitiria, pronto, saber qual é a sua performance na realidade. Se me falar em 300, 400 euros, eu vou ter que descer um bocadinho o patamar e vou para um rolo Wheel-On, que é muito bom para a experiência no Zwift, mas não lhe permite ter um rolo fiável em termos de potência. Mesmo quando muito bem calibrado, é difícil de ser fiável. Eu posso dizer que há rolos Smart na ordem desse valor que apresentam potências acima do real na ordem dos 80 watts. E como é óbvio, uma pessoa achar que tem um FTP de 280 watts, quando na realidade tem 200, depois na estrada fica um bocadinho mal. Mas pronto, se nós pensarmos nos 500 euros, já quase que chegamos a rolos Direct Drive bons. Se formos para os 300, 400 euros, temos rolos Wheel-On de topo de gama que já dão uma boa experiência, mas têm esse problema da potência. Quanto a marcas, eu não queria ser tendencioso. Não. Vítor, podia responder aqui ao Carlos Antunes? Bom, não conheço a nível de rolos, não estou habilitado para responder a nível dessas marcas. Eu tenho o Tax, o Neo, o primeiro Neo, pronto, é o que eu uso e acho que é o mais fiável de todos. Mais baixo que isto, só o outro da Tax, que o Jorge falava, mas não me sinto muito à vontade para falar em termos de rolos. Eu posso dar algum exemplo daqueles que têm bom feedback. Pronto, desde logo o Tax Neo, eu comecei com o Tax Neo 1, ele fez 40 mil quilómetros, por isso tomaria que todos os rolos durassem tanto como ele, e se calhar ainda vai voltar às minhas mãos para rolar mais outros tantos quilómetros. Neste momento tenho um Neo 2T, por isso, para mim, o Neo é o rolo. Quem tiver dinheiro para comprar o Neo, compre o Neo, porque não se vai arrepender. Tem um rolo super fiável, não necessita de ser calibrado e na comunidade é reconhecido como o rolo mais fiável que há. Ou seja, ninguém põe em questões que os watts que debitar com o Neo são os watts reais. Depois, tem a gama a seguir. Pronto, aí aqueles que eu conheço, existem outros. Mas os que eu conheço e que têm muito bom feedback passam pelo Tax Flux, passam pelo Elite Direto. Agora ouço falar muito bem também do Elite Drivo e do Elite Suite. Pronto, mas
é feedback, já não é por utilização, enquanto o Flux eu também o utilizei. São os rolos Direct Drive de referência. Também se fala nos UAU. Pronto, eu não posso falar muito bem do UAU porque tenho alguns amigos que tiveram algumas questões com eles, mas também, pronto, questões há sempre com outros rolos e eu posso ter encontrado por azar, 2 amigos que tiveram menos sorte com os rolos. Depois existem os Willon, e aí já existe uma gama muito diversa. Pronto, já a fiabilidade não está tanto em questão em termos de potência, mas para treinar são ótimos rolos. Se estivermos a falar na casa dos 300, 400 euros, um rolo Willon é bom, de certeza, qualquer que seja a marca, seja Tax, seja Elite, seja o AU, seja Bicus, seja Saris, agora Bicus. José, estás a ver a linguagem. Sim. O Willon Direct, tens de explicar isso. Ok. Estás a ver a linguagem. O Willon é o rolo em que não se tira a roda traseira da bicicleta. Ou seja, o rolo apanha a roda traseira e é a roda traseira que vai fazer o movimento do rolo. O Direct Drive é aquele em que nós tiramos a roda traseira e a escora vai entrar no rolo. Muito bem. O amigo Fernando Silva a dizer se o táxi modelo Bushino dá para emparelhar. Dá para emparelhar, não é, Caldeira? Sim, perfeitamente. O táxi Bushido é um daqueles que eu dizia que utilizando roda é muito bom. Pronto, mas tem a questão da... Quando eu falo em fiabilidade, atenção que é fiabilidade em questões de potência, não estou a falar em fiabilidade do próprio rolo em si, do funcionamento. E o táxi Bushido funciona perfeitamente. Muito bom. Temos aqui o campeão Renato Ferreira também a falar que a plataforma Zwift que é fantástica e queria que o Vítor respondesse um bocadinho ao comentário dele. É fantástico. Eu acho que o pessoal que pratica BTT está lá todos já. Os que demoraram um bocadinho mais tempo e agora estão a aparecer e estão por causa da situação atual é o pessoal de ciclismo de estrada. Para mim, o rolo desde sempre, mesmo sem Zwift, para mim como treinador foi sempre a ferramenta ideal para treinar. E eu agora, neste momento, o que eu digo aos atletas é vocês treinem no rolo para sair para fora, divirtam-se a andar. Portanto, o treino exterior é para se divertir, para fazer ciclismo. No caso dos BTT, do pessoal que pratica BTT, o exterior não é para fazer séries, não é para fazer, portanto, treino físico, é mais técnica, é para se divertirem. Eu acho que tem o rolo em casa, conseguem gerir melhor o tempo, fazem o treino específico do treino que o treinador atribui, o treino de séries essencialmente, não precisa de ir para a estrada, que a estrada está muito perigosa, e vão sim usufruir para o exterior, mas para se divertir de bicicleta, para fazerem os treinos mais de recuperação e passear com os amigos, que também é importante. Claro. Está aqui o Francisco Afonso a dar os parabéns ao Jorge Caldeira por ser um dos embaixadores da Zwift aqui em Portugal. O Francisco Afonso já agora é um parceiro de luta. Nos inícios do Tuga Z e ainda na outra equipa, era um dos meus parceiros nas corridas. Temos uma performance muito idêntica. E era muito engraçado fazermos as corridas juntos, disputámos muitas corridas ao sprint, porque isto, no Zwift, nós temos que entender as corridas de uma forma diferente daquelas que nós temos na estrada, porque, como eu falei, o facto de os rolos serem diferentes fazem com que as pessoas ajam de forma diferente e tenham performances diferentes nas corridas. Por isso, nós não podemos estar à espera de ganhar corridas ou ter a ambição de ganhar muitas corridas. Isso não é importante. A classificação não é muito importante no Zwift.
O que é muito importante no Zwift é nós começarmos a conhecer quem são os nossos concorrentes e fazermos um núcleo de Zwifters que vale a pena competir com. Porquê? Porque nós começamos a perceber que eles têm equipamentos idênticos aos nossos, têm performances relativamente idênticas às nossas e regem-se por regras idênticas às nossas. E assim vale a pena competir, porque se nós entrarmos numa corrida a querermos ser o primeiro e depois ficarmos muito chateados porque há o Zé da esquina que ganhou e eu até sei que sou muito melhor do que ele, não vale a pena, vamos nos sentir frustrados, porque às 2x3 nós temos um Neo e ele tem um rolo que nem Smart é, e nós estamos a competir com ele de forma completamente diferente. Não podemos estar a pensar que isso que é leal. Mas as corridas no Zwift são fantásticas quando nós começamos a conhecer alguns Zwifters e aí sim começamos a competir. Pois que tem aqui o Carlos Rocha. Podia responder aqui a Carlos Rocha. Vítor. Pronto, houve já aí vários comentários, como o Jorge Caldeira disse, temos que encarar isto de outra maneira. Eu, quando entrei também, às vezes, vou ser o melhor do mundo, vou aqui ganhar corridas. Não se pode pensar nisso. Estamos a competir com o mundo inteiro, com atletas do mundo inteiro, com pessoas muito dedicadas há muitos anos, mais do que nós, e depois é como o Jorge disse, há rolos, não é, que são certificados pela própria Zwift como os mais corretos. Eu posso dizer, pronto, neste momento a Ana está a correr com o rolo Neo, e eu abri uma conta para ela e tenho a minha conta. Temos duas contas, uma para ela e uma para mim. E ela está a correr com o rolo Neo. E eu estou a correr com um rolo simples, uma coisa simples, daqueles de 50 euros, não é? É claro que eu, naquele rolo, consigo evitar umas potências malucas, não é? Mas eu vou entrar para a corrida, mas vou pelo desporto, porque eu sei que depois o Zwifter, que é um site de apoio que tem, que é o Zwift Power, não sei se o Jorge já falou nisso, o Zwift Power, pronto, ele vai falar melhor que eu, uma espécie de controle antidoping, por assim dizer, gera ali a competição. E a pessoa, para ter classificações, tem que estar inscrita nesse site. Eu sei que eu correr com aquele rolo, eu nunca me vou ser classificado, mas divirto-me, estou lá, encontro até atletas e profissionais e estou a correr ao lado deles. A Ana, não é? Já vai ter uma classificação, mas vai estar a correr, de certeza, com atletas que também têm as mesmas condições que ela tem, em termos de rolo. E eu, sei lá, a Ana pode dizer a sua experiência da última corrida. Ela envolveu-se ali numa corrida com as suecas, que estavam lá a correr. E ela sofreu bastante. E não ganhou. Mas qual foi a experiência dela? Foi estar ali a correr de igual para igual e sofrer até ao fim, e não importou ganhar. O mais importante foi a experiência que ela tirou dali, daquela competição com outras atletas, com outros valores, mas a correr todas de igual. Não sei, Ana, não sei se queres falar um bocadinho mais sobre essa tua última corrida na quarta-feira que fizeste, em que te envolveste lá, e ela, acho que até me falaste uma coisa, havia ali uma sueca que em todas as curvas ela fugia e acabou por ganhar. Foi uma tática qualquer que ela fez. Não sei. Também essa é uma parte interessante do Zwift. Eu não sou estradista, sou mais da vertente social, mas nessa corrida consegui também perceber
que existe exatamente a tática que se usa nas corridas de estrada. Parte-se, vai-se ali em pelotão e depois em determinadas zonas há o jogo entre as ciclistas para tentar fazer a fuga. E foi o que aconteceu, por acaso, nessa prova. Havia sempre uma senhora que chegava ali a um ponto e puxava sempre, dava a tentativa de ataque para ver se nós ficávamos para trás ou ir buscá-la. E foi assim, à última volta, voltou a fazer a mesma coisa e só uma atleta é que conseguiu seguir com ela. Pronto, acho que também o Zwift tem essa parte muito engraçada que é bastante realista. É como se estivéssemos realmente numa prova de estrada e acho que também dá-me a conhecer mais um bocado desse mundo que, pronto, eu não estou assim tão ligada, mas que é bastante interessante e que também me dá a aprender mais essa parte da tática. Eu há pouco vi aqui um comentário do Carlos Rocha a perguntar, acho que era Carlos Rocha, não era? A perguntar se havia batota no Zwift, se dava para adulterar os rolos. Era isso, não era? Sim. Isto aqui, como eu disse, é um simulador da vida real. E na vida real também há os batuteiros. Por isso, onde houver competição, vai haver batuteiros, necessariamente. E aqui no Zwift também acontece isso. Muitas vezes nós chamamos de batuteiros pessoas que não são. Que não têm equipamentos fiáveis. Mas isso não tem culpa. Nem todos são ricos, nem todos podem comprar neos. Há muita gente a utilizar rolos que, pronto, não dão os valores reais, mas nem por isso podem ser considerados batuteiros. Agora, batuteiros também os há. Basta ver, pronto, o que aquele atleta que foi desclassificado pela UCI e ele foi suspenso na UCI, ele fez batota. Existe uma bicicleta no Zwift que é considerada a mais rápida e que nas corridas toda a gente gosta de utilizar, que é a Concept Bike. É uma Tron, é uma bicicleta que vocês vão ver que tem umas rodas de neon luminosas. Essa é a bicicleta mais cobiçada, digamos assim, mas que custa bastante conseguir essa bicicleta. Tem que se fazer 50 mil metros de acumulado no jogo para conquistar essa bicicleta. Então esse atleta, como ainda não tinha essa bicicleta, arranjou uma estratégia de colocar no simulador que ele, sem pedalar, fazia com o seu avatar andasse e conquistou a bicicleta para fazer a corrida lá do campeonato inglês de eSport, da UCI. Claro que depois descobriram que ele tinha ganho a bicicleta de uma forma não legal e foi suspenso. Por isso, batuteiros há quem diga que utiliza bicicletas elétricas no rolo, isso é batutice. Antes das bicicletas elétricas havia quem dissesse que punham uma Black & Decker a rolar. Por isso, batota há em todo lado onde houver competição. Não podemos conseguir abolir isso, temos que saber viver com isso e não ligar a isso. Pronto, vamos olhar para os nossos amigos, centrarmos no positivo e relegar para o segundo lado o negativo. Ninguém ganha nada com as discussões. Vamos nos divertir, vamos competir, vamos evoluir, vamos ganhar. Vítor, podia responder aqui ao Rui Ventura? Sim, portanto, os rolos interativos são sempre mais reais. Portanto, porquê? Porque eles conseguem interagir com o programa. Se o programa diz que vai haver uma subida de 5, 6, 10, 15%, ele vai criar uma certa resistência e nós vamos sentir a subida na realidade. Que não é interativo, o programa é que vai gerir a velocidade do seu boneco para aquela subida. Não sei se estou a cometer algum erro, Jorge, mas é isso. A grande diferença é que num rolo smart, se fores a pedalar e entras numa subida, tu vais sentir na realidade essa subida, a resistência da subida.
E a tua velocidade vai ser em função daquilo que conseguis contrariar essa resistência, ou seja, exatamente igual como acontece na vida real. Já com um rolo não smart, não há ligação com o Zwift e tu vais pedalar como se estivesses sempre em plano. A única diferença que sentes é que quando entras numa subida, se mantiveres a tua cadência, vais diminuir a velocidade, assim como numa descida vais aumentar a velocidade, mas para ti a sensação é como se estivesses sempre em plano. Só uma parte. Eu iniciei-me no Zwift com um rolo simples e pensei que depois, quando adquirisse o interativo, as descidas iam me custar menos, não é? Mas não, o pessoal pedala muito, mesmo a descer, aquilo custa mesmo, porque o pessoal é louco. Estão sempre a pedalar, portanto, também custa a descer mesmo num rolo interativo. Por isso é que os treinos também acabam por ser muito intensos. E atenção, nesse aspecto, vou dar a minha opinião. Atenção, uma pessoa quando entra neste mundo está sempre a fazer muita intensidade. Não façam isso todos os dias. Programem realmente uma corrida por semana, se assim for como no real, não é? Porque senão, em termos fisiológicos, o vosso coração fica um bocado apertado. Portanto, tem que se divertir mais, ir para eventos de passeio, para estar com os amigos e então programar talvez uma corrida ou 2 vezes por dia, uns treinos de séries. Não andem sempre à morte, como se diz na gíria antiga, não é, Zé? Portanto, aliviem, aproveitem os rides, aproveitem os passeios para estar com o pessoal e façam uma vez por outra uma corrida. Nunca andem sempre ou não utilizem os rides como corridas, que também fica mal. Os etapas dos Tugas. Sim. Aí muita malta já a perguntar pela encomenda das camisolas, quando é que elas estão disponíveis? A encomenda dos jerseys e do equipamento estão disponíveis. Aliás, as primeiras encomendas já começaram a sair. Na segunda-feira já há quem receba equipamentos. Estão a perguntar o táxi Flux, Smart ou o Saris H3. Eu não conheço o Saris H3, mas o da táxi, o Flux, acho que é uma boa opção, não é, Caldeiro? Sim, é sim. Eu, enquanto estive à espera que chegasse o novo Neo, emprestaram-me um táxi Flux S, precisamente, e eu sou sincero, fiquei muito agradado. Pronto, não é um Neo, mas não está longe. Se calhar não existe tanto a diferença em termos de performance do Flux S para o Neo, como existe em termos de preço. Ana, podias responder aqui ao Jorge Barbosa? Sim. Sim, sem dúvida. Para mim, no Zwift ou lá fora, as competições são sempre para dar o limite. Quer eu esteja a correr sozinha, não tenha tanta concorrência, eu dou sempre o meu máximo. No Zwift acontece que acho que tem sempre alguém a andar mais que eu, portanto, se calhar até às vezes dou mais numa corrida no Zwift do que talvez numa prova em Portugal, por exemplo. No Zwift temos a gente de todo o mundo, não é? Portanto, vai haver sempre alguém, quase certeza, a andar mais que eu, e eu, claro que dou o meu limite nas provas, como sempre faço. Temos aqui o nosso speaker, Emanuel Gomes. Manuel. Grande speaker, também gosta muito de andar de bicicleta e faz às vezes também alguns trails. Quem é que pode responder a esta pergunta? Qual é a pergunta que eu não cheguei a ver? Até que ponto o Zwift pode criar falsas expectativas aos atletas nas competições ditas normais? Eu acho que é ao
eu acho que há muita gente a competir cá que se calhar se acha bom e quando vai para o Zwift apanha assim um balde de água fria. Porque há pessoal que anda sempre muito mais e acho que a Ana deu a resposta agora mesmo. Portanto, quando entra em competições do Zwift, há sempre mais alguém andado do que ela, que é o caso. Eu acho que a questão que o Emanuel estava a pôr era aquele facto de alguns rolos permitirem dar uma potência que não é real e vermos que essa pessoa, por exemplo, na competição está à nossa frente. Lá está, acho que não podemos dar, como o Sr. Jorge Caldeira disse, acho que não podemos dar muita importância a isso, é preocupar-nos mais connosco. Pronto, se não está a ter um material igual ao nosso, temos é que dar sempre o nosso melhor e não podemos ligar se ficamos em primeiro ou segundo, ou estou a andar menos que este e, por exemplo, vamos ver o perfil e ele é mais novo do que eu não sei quantos anos. Acho que não podemos é dar tanto valor a isso e temos que olhar mais para nós e não para os outros. Sr. Vítor, podia responder aqui ao Rui Taveira? Rui Tavares, boa noite. Qualquer treino indoor, desde que seja com bicicleta estática, é sempre bom, não é? Agora, na net há tantos planos de treino que cada um pode se adaptar ao que mais gosta de fazer. O que é importante é realmente estar ativo neste período, não é? E fazer alguma coisa. É tudo válido. Para mim, é tudo válido. Não sei se respondi. Se for sim. falar em termos de equipamento, eu acho que é idêntico, desde que quer o rolo, a utilização de bicicleta em rolo, quer seja uma bicicleta estática, o importante é que o bike fit esteja bem feito. Portanto, depois, como é óbvio, para alguém que anda muito na rua, acaba por ser mais prático se utilizar a sua bicicleta e se habituar à bicicleta no rolo do que numa bicicleta estática. Mas, por exemplo, para quem em casa tem 3 ou 4 pessoas a fazer ciclismo indoor, uma bicicleta estática torna-se muito mais prática porque é muito mais facilmente regulável. Só em não à parte. Atenção que neste período que a gente atravessa, não se dediquem só a fazer a preparação nos rolos, não é? É preciso também reforçar, aproveitar o que a lei permite, a lei de emergência permite, e aproveitar, pelo menos no mínimo, introduzir, e não precisa ser muito, introduzir 2 dias da semana com corrida para fortalecer um bocadito, ou caminhada, quem não gostar de corrida, mas meia horita, fortalecer também os tendões, porque nós vamos acabar de ganhar bastante força nos músculos e depois não vamos compensar os tendões e podemos ter lesões. Portanto, e o bike fit que o Jorge Caldeira disse, portanto, a bicicleta tem de estar muito bem adaptada para não sofrermos também lesões mais tarde a nível dos joelhos. Se sentirem alguma dor a nível dos joelhos, assim, é melhor parar com o vício, que depois acaba por ser viciante, melhor parar e repousar. E atenção, também há outros pormenores. Não se esqueçam da hidratação, que tem que ser o dobro, os sais minerais têm que ser o dobro, tem que se praticar numa área muito ventilada, porque vamos estar parados, o corpo aquece para arrefecer, vai produzir muito suor e, portanto, temos que repor esses níveis de água. Se não quiserem chatear os vizinhos, não é o caso dos rolos direct, que não fazem barulho nenhum, mas se for outro tipo de rolos, convém meter um colchão por debaixo para não fazer muito barulho. E não sei, há esse tipo de recomendações que é necessário atender, essencialmente, como eu disse, à hidratação.
Está aqui o Nuno Oliveira, como posso utilizar uma bicicleta de spin, o Zwift? Não sei se pode. Caldeira, pode. Utilizam uns pedais de potência. Utilizam os pedais de potência. O Zwift tem a potência. Tudo é calculado através da potência. Está resolvido o problema. Sim, ele já tinha dado essa situação. Muito bem. E depois temos aqui o DJ Afonso. Eu acho que já. DJ Afonso é o meu amigo, responsável pela tal equipa internacional. É um grande Zwifter, louvo também a sua participação, colaboração no Zwift. É mais antigo do que eu no Zwift e foi um grande impulsionador do Zwift cá em Portugal também, embora conduza uma equipa que não é portuguesa. Mas é uma pessoa fantástica e um Zwifter de eleição. E temos aqui o Carlos Antunes. Eu não consigo ver a pergunta do Carlos Antunes, se ajudarem. Pode responder o Vítor. O Saris, o Carlos Antunes diz, o Saris Smart é utilizado pela equipa Trek UCI, só por isso deve ter qualidade, como é made em UCA. Ainda é pouco popular por aqui, mas na review da Bike Radar bate todos os destaques e elites. Mas só quem o tem é que poderia opinar sobre ele. Alguém por aí com experiência em Saris? Eu não tenho. Saris nem conheço. Não, porque o Saris é natural que a Trek seja patrocinada pelo Saris, é como tudo, não é? As equipas usam aquilo que as marcas lhes fornecem, claro. pagam para usar, não é? Por isso é natural. Uma Trek é americana, a Saris é americana, por isso é natural que estejam em consonância. Assim como a Taxi já não é americana, a Elite também não, por isso está mais longe. Eu acho que todos nós sabemos que as marcas usam aquilo que os patrocinadores pagam para usar. Acho que é por aí. Temos aqui o Rafael Ferreira. É uma pergunta pertinente. Uma coisa que a gente tem quando treina nos rolos é que, em termos de material, é uma poupança enorme. Podemos gastar um dinheirão no rolo, mas depois poupamos muito porque não vamos para lá para fora. A lubrificação da corrente. Ele pergunta, em termos de lubrificação da corrente, com tanta frequência como na rua, é necessário lubrificar a corrente e é preciso estar com atenção, porque a corrente sofre mais esforço nos rolos. Lá fora, na estrada, pode estar um bocadinho mais sujeita a pós e muito mais no BTT e há um desgaste maior. Mas no treino de rolo também é preciso ter atenção, porque ela, por causa do esforço que se faz, também sofre mais tensão e convém também lubrificar e estar atento à lubrificação da corrente. Há mais perguntas? Não sei. Temos aqui o Nuno. Diz o Nuno Queiro, sim, o Vitor Gamito tem uma Saris, que é uma marca satélite da PowerTap. O Vitor Gamito, por exemplo, é um adepto dos rolos, do treino dos rolos, mas já fugiu a pergunta, não sei. Sim, o Vitor Gamito tem um Saris, que é uma marca satélite da PowerTap. Não sei, Caldeira, não sei se queres comentar. Não, como eu disse, eu acho que o Saris é um bom rolo, pelo feedback que eu tenho. O AU tem bons rolos, o Taxi tem bons rolos, a Elite tem bons rolos. Eu acho que todos têm bons rolos, não é? E acho que o facto de A, B ou C ter o rolo X, Y, Z não faz desse rolo um bom rolo. Sim. Principalmente quando é uma personalidade, ainda menos, normalmente. Isto acaba por ser como nas bicicletas. Há uns que gostam de uma marca, outros gostam de outra, e a parte do rolo acaba por ser um bocadinho isso, porque a qualidade dos rolos hoje em dia também acabam por ser um bocado similares. Agora já sabe que
com o jogo, com o Zwift, às vezes poderá uns estar mais beneficiados que outros, num pormenor ou outro, mas acho que no geral acho que não deve haver assim grandes diferenças. Não sei se há mais perguntas. Não, eu agora queria depois era cada um de vocês falasse mais um bocadinho e para finalizarmos, que já estamos com 1h10 de tema, depois posteriormente isto passou a voar, posteriormente se as pessoas acharem por bem uma pessoa depois fazer um outro programa com o nível 2, porque às vezes numa primeira fase temos que começar desde a base, que é para o pessoal ter um bocadinho a noção de como é que consiste o Zwift, e depois posteriormente podemos ir subindo, tirando dúvidas mais complexas. Agora nós tivemos que começar desde um início para que aquela malta que está, muitos deles agora a começar, ir progredindo. Exato. Eu acho que, como o Vítor começou por dizer, o Zwift é um mundo e o mundo é muito grande, por isso estar a falar sobre tudo o que envolve o Zwift, todas as suas funcionalidades, tudo o que tem, iria nos levar muito tempo, muitas horas, dias se calhar. Era muito difícil estar a falar aqui de tudo. Pronto, vamos falando aos poucos. Da minha parte, tenho a minha disponibilidade aqui, inclusive tenho um canal no YouTube dedicado a fazer já alguns tutoriais acerca do Zwift. E pronto, estou no grupo Tugas também, com alguma disponibilidade para responder a dúvidas. Para a Ciclismo Mais TV, eu agradeço o facto do convite e também me disponibilizo para futuras ajudas. Muito obrigado por aceitar o convite e por tirar muitas dúvidas aqui a pessoas que estão a iniciar o Zwift, e queria que a Ana respondesse aqui ao Rafael Ferreira, como está também no mesmo barco, atletas de competição. Eu acho que realmente esta parte de haver competições nesta plataforma do Zwift a nível profissional é bastante provável, visto a situação que nós estamos a passar, porque nós não sabemos quais são as competições que se vão realizar e se vão realizar. E, por exemplo, posso falar do Campeonato do Mundo de XCO, que estava previsto eu ir, era já, e o Campeonato da Europa, já agora, que já era no próximo mês, maio, claro que não se vai realizar. O Campeonato do Mundo, que era em julho ou junho, já não sei bem, mas também já foi adiado. Portanto, nós não sabemos o panorama das coisas, e se isto continuar assim, é muito provável que realmente venham-se a realizar competições a nível profissional nesta plataforma, porque é o trabalho deles, não é? Eles têm que receber, e acho que também é uma forma de conseguir contornar essa situação para eles conseguirem continuar a exercer a sua profissão, não é? Muito bem. Temos aqui o António Viana. Vítor. António Viana, o amigo António Viana. António, o António Viana é um Zwifter das 5 horas, em cima do rolo. Diz ele, um guiador de alumínio. Exatamente. Portanto, o material sofre bastante com os treinos de indoor. Nós suamos muito e ele, mais do que nunca, tem essa experiência de certeza, e está ele a dizer que os guiadores de estrada ficam mesmo em mau estado, e é uma peça que a gente tem que ver com alguma regularidade. Não se esqueçam de tirar a fita e mudar a fita e ver como é que está o guiador, porque sendo de alumínio ganha uma corrosão à alumina, não é? Que pode enfraquecer
essa peça e terem um acidente, e agora não convém nada você ter acidente até no rolo. Amigo Viana também é um ótimo Zwifter aí nos desafios longos. Não sei, talvez queiras que eu diga alguma coisa para terminar, não é, Zé? Sim. Posso dizer também, como é agradecer ao Ciclismo TV, mais TV, de dar esta oportunidade realmente para falarmos um bocadinho de ciclismo. É assim que se promove o ciclismo no meio desta conjectura mundial, até nem se está a sair muito mal. Tem este mundo virtual para ser explorado. Neste dia a dia, o que eu aconselho às pessoas é que tentem fazer o seu dia, aos atletas, tentem fazer o seu dia com um horário, um horário bem definido, principalmente aos jovens. Não se deixem ficar na cama, não se deixem vencer pela preguiça, mantenham-se ativos, façam um horário, levantem-se cedo, façam a sua meditação, façam o seu funcional, a sua tabata, façam o seu treino no Zwift ou nos rolos, onde quiserem, programem as suas refeições diariamente como num dia normal, tempo depois para descansar, tempo para se dedicar à escola, porque eu sei que há escolas que têm, portanto, aulas também a nível virtual, e deitem-se cedo. Peço desculpa aí à Ana, que ela já devia estar na cama, ela própria disse, às 10 horas já é muito tarde, mas a Ana, por exemplo, é um exemplo, ela às 10 horas já está a dormir, levanta-se às 7h30, e não sei, ela poderá dizer, para terminar, talvez um dia normal. Aliás, podem visitar se calhar o blog dela, em que ela fala de um dia normal, como ela faz, e é isso que a gente tem que fazer para se passar esta fase mentalmente saudável, que é mais importante às vezes que a parte física, a ver se conseguimos ultrapassar isto, manter-nos em casa para nos protegermos e protegermos aos outros. Muito obrigada a todos. Ana, para finalizar. Queria desde já agradecer o convite do Ciclismo Mais TV e deixar a mensagem que acho que para nós jovens, se calhar é um bocado complicado, porque gostamos especialmente de ir lá para fora, andar de bicicleta com os nossos amigos, e talvez custe, mas eu apelo para que antes de saírem de casa pensem um bocado que se puderem ficar em casa, talvez esta situação acabe mais cedo e que possamos outra vez novamente voltar à normalidade e treinar com os nossos amigos sem problemas. E para esta fase que é mais difícil, talvez fazer uma nova rotina, porque foi o que eu fiz. Senti a necessidade de criar uma nova rotina para estes dias e foi mais ou menos o que o meu pai disse. Continuo com os meus horários como se fosse para a escola e faço a minha vida normalmente. Aproveito, eu tenho mais tempo para treinar e para estudar, consigo conciliar as duas coisas melhor, e depois também tenho tempo para fazer outras atividades que antes não tinha tempo. Acho que também podemos arranjar esses talvez novos hobbies que nos mantenham mais felizes, descobrir novas coisas para conseguirmos aguentar este tempo mais difícil. E alguns jovens estão agora a descobrir o Zwift e estão lá está, a descobrir este novo mundo, e que se calhar afinal também podem treinar com os amigos nessa mesma plataforma. Tentem descobrir e não pensar que a única opção é ir lá para fora. Muito bem, muito obrigado, Ana, por aceitar o convite, e a todos os nossos convidados. E para finalizar, uma das curiosidades que eu tenho é do Jorge Caldeira ser um amante das bicicletas e ter um fundo aí com a grande moto. Isso é o que me perguntam sempre.
mesmo no meu canal do YouTube, este é o que eu tenho nas minhas costas. Pronto, isto tem a ver com um passado, é a minha imagem de marca. Eu, antes de começar com as bicicletas e com o ciclismo, era amante das motas, continuo a ser amante, mas não praticante agora. Eu era um ducatista acérrimo, continuo a ser ducatista, não praticante, mas mantenho aqui a minha imagem de marcha. Pronto, penso que será uma imagem transitória e de futuro, em breve, se calhar, vou trocar por uma imagem de Zwift. Muito bem. Muito obrigada a todos, mais uma vez. E na segunda-feira vamos tentar fazer outro programa com outro tema. Estávamos a pensar em focar-nos muito na parte de XCO e, quiçá, a Ana Santos também ser nova convidada, porque neste tema focámos-nos muito no Zwift e gostávamos de falar um bocadinho sobre o XCO, mais a nível de fundo, e ela, como uma campeã e com excelentes títulos, com excelente currículo, focar-nos um bocadinho por aí. Depois temos que falar em off a tua possibilidade, se tivermos que fazer o programa mais um bocadinho da parte do acerto do sono, mas muito obrigado. E depois também ao pessoal seguidor da página, também agradecia que nos desse algumas ideias de alguns temas que gostassem que fossem focados, e é por aí. Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Boa noite. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado.